Quero contar uma história para você. Há muito, mas muito tempo atrás, não sei se atrás ou na frente, não importa. Importa é que é muito tempo. Um viajante seguia pelas sendas do seu destino, até que ele foi parar numa fazenda. Chegando na fazenda, ele se admirou com a casa da fazenda, porque parecia mais um pequeno castelo, e ele ficou encantado com aquilo. Ao lado da casa, um homem cortava lenha, um homem velho, cabelos brancos, barba branca, mais forte ainda, segurava o machado com força e pá, cortava a lenha. O viajante aproximou-se e disse: "Senhor, por favor, poderia me dar abrigo por essa noite?" "Ah, a casa não é minha, senhor, é do meu pai. Fale com ele ali na cozinha." O viajante entrou na cozinha e lá estava um homem de cabelo branco, barba branca. Esse com o ombro ligeiramente arqueado e abaixado abanava as brasas do fogão. Ele perguntou: "Senhor, poderia me dar abrigo por essa noite?" "Eu não sou o dono da casa. Pergunte para o meu pai que está sentado ali na sala de jantar." O viajante se dirigiu para a sala de jantar e, chegando lá, ele encontrou sentado à mesa, folheando um livro, um velho de cabelos brancos, barba branca, já bem arcado, folheando o livro. E o viajante perguntou: "Senhor, poderia me dar abrigo por esta noite?" O velho olhou e disse: "Eu não sou o dono da casa. Fale com meu pai que está na sala de estar." O viajante se dirigiu para a sala de estar e numa cadeira de espaldar alto estava sentado um velho, já bem velho. Cabelos brancos, barba branca, ombros caídos, as mãos trêmulas, seguravam um cachimbo que ele queria levar à boca para uma última baforada. E o viajante perguntou: "Senhor, poderia me dar abrigo por esta noite?" "A casa não é minha. Pergunte ao meu pai, que está na cama." O viajante entrou no quarto. E lá chegando, ele viu em cima da cama um velho, de cabelos brancos, barba branca, alguns fios de cabelos brancos e barba branca. Ele era tão magro, tão esquelético, que seus olhos parece que eram enormes e pulavam da órbita assim. O viajante perguntou: "Senhor, o senhor poderia me dar pousada por esta noite?" "A casa não é minha. Pergunte para o meu pai que está no berço." O viajante foi até o berço. E lá, do tamanho de um bebê, estava um velho, sem dentes, cabelos brancos, barba branca, não, cabelos brancos e barba branca não, porque eram fios de cabelo e fios de barba, as unhas grandes, corpo macilento, bem pequeno. Mas o viajante mesmo assim perguntou: "Senhor, poderia me dar abrigo para esta noite?" "Casa minha não. Pergunta, pai, no chifre, a parede." E o viajante entendeu que ele tinha mandado que ele perguntasse ao pai que estava no chifre. E realmente tinha, na parede tinha um chifre pendurado. O viajante foi para lá, olhou para dentro do buraco do chifre. E lá dentro, ele viu um rosto humano. E ele, temeroso, perguntou: "Senhor, poderia me dar abrigo por esta noite?" "Pois não, meu filho, fique à vontade." E finalmente o nosso viajante deitou-se e repousou. E assim termina esta história. Às vezes as pessoas leem uma história e dizem assim: "Mas que historinha besta." Mas o contador de histórias, quando começa a ver a história com os olhos da alma, ouvir com os ouvidos da alma, falar, contar com o coração da alma, a gente vai levantando os véus que cobrem as metáforas que estão escondidas ali. Sexta-feira eu contei para vocês uma história e prometi que hoje eu voltaria para comentar essa história. A história chama-se O Sétimo Dono da Casa e está no livro
Contos Populares Noruegueses, que é uma coletânea que foi feita por Peter Christen Abjorsen e Jorge Moe. Eu queria ler para vocês aqui a contracapa do livro, tem uma nota bem interessante. Os contos populares noruegueses contêm notas de realismo e humor popular que os torna únicos. Os irmãos Grimm, que fizeram coletâneas de alguns dos mais famosos clássicos populares, sabiam disso. Os contos populares noruegueses, disse Jacob Grimm, têm um frescor e uma plenitude que superam quase todos os outros. O que será que os irmãos Grimm viram nos contos noruegueses para dar uma declaração dessas? Então eu queria comentar um pouquinho o que eu tenho feito na minha vida desde que eu me aposentei e comecei a contar histórias e me dedicar aos contos de fada que me interessaram muito. Eu vi o que eles viram, porque os contos têm metáforas, coisas escondidas delas que a gente não presta atenção. Então, se você ainda não viu o conto, para agora e vai assistir o conto, porque está aí, no mesmo local que você está, vai ter eu contando o conto. Tem que ouvir o conto para entender o que eu vou falar agora. O conto chama-se O Sétimo Dono da Casa. Quem é contador de história, que tem essa ligação com a interpretação, e aí eu tenho que falar que eu não tive uma formação junguiana, da psicologia analítica do Dr. Carl Jung, mas eu me interessei muito pelos livros e pelos seguidores do Dr. Jung, fui lendo muitos livros, muita coisa, e comecei a notar a importância dos símbolos. Então, quando eu vejo o sétimo dono da casa, 7 é um símbolo, é o número 7. O que é o número 7? O número 7 indica um ciclo que se repete e se renova. 7 dias da semana. A semana não termina no sábado e acabou. Não, já vem o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É ciclos que se repetem. As cores do arco-íris, 7 cores. Então, o 7, entendam bem, é um ciclo, não é um ciclo que termina, é um ciclo que se completa, mas se reinicia em si mesmo. Então, o que é essa história desses velhos? Um velho passa, meu pai é meu pai. Se é o sétimo dono da casa, é porque tinham 7 pais, né? Então vamos ver o primeiro pai. O primeiro homem estava ali cortando lenha. A lenha é o combustível para o fogo. O fogo é o combustível da vida. Então os símbolos vão se casando. Uma palavra não está solta num conto à toa. Ela tem um entendimento, tem uma ligação, tem um porquê. Vamos voltar um pouquinho, que ele fala que quando ele chegou na floresta, ele viu que a casa ficou encantada porque a casa era um pequeno castelo. Você sabe qual é a simbologia do castelo? O castelo, a simbologia é aquele lugar que possibilita, que facilita a transcendência. Então, o viajante estava chegando num lugar onde ele teria abrigo no local que possibilitaria... O que é transcender? É tornar-se melhor. É um processo alquímico, é uma transformação. Então já tinha ali o símbolo do castelo. Agora, a repetição, né? Do velho, pergunta para o meu pai, e um vai perguntando. Isso, quem leu, como eu, já leu 4.000 contos, entre contos de fada, facécias, demonologia, entre todos os contos tradicionais, mas muitos desses 4.000 contos eram contos de fada. Eu vejo a repetição desses fatos. Pergunta para minha irmã, vários contos falam isso. O que isso significa? Que sempre a vida vai dar uma nova oportunidade. Se esse não sabe, vai procurar o conhecimento mais adiante. Prossegue, não pare. Então, a gente tem aqui. O primeiro, então, a gente falou que é a lenha. O segundo está na cozinha o quê? Abanando as brasas, reavivando o fogo da vida, a paixão pela vida. O terceiro está na sala de jantar, junto à mesa, mas lendo um livro,
tempo do conhecimento, adquirir conhecimento, saber mais. O quarto está numa cadeira de espaldar alto. Lembra o quê? Lembra um trono. E sabe o que é o trono? O trono significa você estar naquele local, você estar presente. Significa você ser de verdade uma pessoa. O outro estava na cama. O quinto pai estava na cama. O que é a cama? É o lugar do repouso, é o lugar onde se sonha. E o sonho traz as informações do inconsciente, ou pessoal ou coletivo, para o nosso consciente. O outro pai, o sexto, estava deitado no berço. Olha, começando a voltar, virando criança para renascer. E ele vai parar onde? No chifre que está pendurado na parede. E sabe qual é o símbolo do chifre? É o símbolo do poder. No dicionário de símbolos, o chifre tem uma notação do Dr. Carl Jung, que é um pouco longa, eu não vou falar sobre isso hoje com vocês. Mas se por acaso você tem dicionário de símbolos, procura o chifre, procura a notação, é muito interessante, porque o chifre está comparando com feminino e masculino ao mesmo tempo. Então, gente, eu espero que tenha dado para dar uma pala sobre o que a gente encontra. O que foi esse caminho desse viajante nessa casa que tinha 7 donos? São os 7 ciclos da vida que se renovam e nós vamos nos conhecendo melhor para transcender. Para quem acredita na vida após a vida e quem acredita na possibilidade da reencarnação, voltarmos com uma carga um pouco melhor. Então, até para a semana com outro conto. Tchau!